Está escrito: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Deixa eu explicar o contexto desse texto. Israel ficou 430 anos escravo no Egito. Êxodo capítulo 3, Deus levanta Moisés como libertador. Êxodo capítulo 13, Deus liberta o povo do Egito. E agora esse mesmo povo que outrora estava escravo está no deserto rumo a Canaã. Êxodo capítulo 19 diz que 3 meses após saírem do Egito, eles chegaram até o deserto do Sinai e ali acamparam de frente para o monte. A Bíblia diz que Moisés sobe o monte e Deus fala com Moisés que iria falar com ele à vista de todo o povo, para que o povo, vendo Deus falar com Moisés, que eles crescem em Moisés dali para frente. Então Deus manda Moisés lavar o povo, santificar o povo, preparar o povo, porque no terceiro dia Deus iria descer do cume do monte. Pois bem, a Bíblia diz que Moisés vai preparar o povo. No versículo 14, a Bíblia diz que Moisés prepara o povo lava as vestes, se consagra. E agora, no versículo 16, a Bíblia diz que no terceiro dia, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente, todos do acampamento tremeram, o monte Sinai ficou coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, o som da trombeta era cada vez mais forte, e Moisés falou e Deus lhe respondeu. Irmão, imagina essa cena. Finalmente, chega o texto que nós lemos. A Bíblia diz que o povo, vendo tudo isso, vendo os trovões, vendo os relâmpagos, vendo as buzinas, a Bíblia diz que o povo permanece à distância. Todos tremem assustados e ficam à distância. E vão falar para Moisés: Moisés, vai você, escuta você, e aí você vem e fala conosco. Moisés, vai você, escuta você o que Deus quer falar, e depois você nos passa. E foi aí que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Como assim, Kemuel? Nós temos nos escondido atrás de Moisés. Temos nos escondido
indo atrás de Moisés. A nossa fé está sendo a partir de Moisés. Deixa que Moisés se prepare. Deixa que Moisés pague o preço. Deixa que Moisés se consagra. E aí Moisés vai lá, escuta de Deus e traz para mim já mastigado. Porque para eu ir, dá trabalho. Tem que me consagrar. Tem que me lavar. Tem que me santificar. Então deixa Moisés ir. E Moisés escuta lá e ele traz para mim já pronto. Foi aí que Deus ministrou ao meu coração. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Nós queremos os benefícios da vida com Deus, mas não queremos nos relacionar com Deus dos benefícios. Nós queremos uma família estruturada, um emprego abençoado, uma vida top, mas nós queremos nos relacionar com um Deus que faz tudo isso, porque dá trabalho. Só chega no capítulo 20 para ouvir a voz de Deus quem primeiro passa pelo capítulo 19 do se consagrar. Salmos capítulo 24: quem poderá subir o santo monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então não é de qualquer jeito que eu me achego. Então deixa Moisés ir. Moisés paga o preço. Moisés vive uma vida de oração. Moisés vive uma vida de consagração. Ele vai lá e ele traz para mim mastigado. É mais fácil. Jesus, em seu ministério terreno, tinha dois tipos de pessoas que o acompanhavam: os discípulos e as multidões. João capítulo 6, a Bíblia diz que grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então a multidão, ela caminha com Jesus por conta dos sinais que ele faz. A multidão, ela caminha com Jesus por causa do pão que Jesus multiplica. A multidão caminha com Jesus por causa do peixe abundante. A multidão caminha por sinal. Agora, e o discípulo que é? O discípulo não. Enquanto a multidão caminhava por sinal, pelo que Jesus podia fazer, os discípulos lá em Lucas 11:1 estavam orando: Senhor, nos ensina a orar. Lá em Mateus capítulo 15, o discípulo estava falando: Senhor, explica-nos as parábolas. Por quê? A multidão caminha com Jesus pelo que Jesus pode dar. Discípulo caminha com Jesus por quem Ele é. Discípulo caminha com Jesus por causa dele. Glória a Deus. Como profeta de Deus nessa noite, não se pode como multidão, porque como multidão você fica limitado
mas se porte como discípulo. Sabe por quê? A multidão nunca vai ter o que o discípulo tem, intimidade. Agora o discípulo sempre vai ter o que a multidão tanto quer. O discípulo vai caminhar com Jesus e lá na casa dele Jesus vai estar operando. O discípulo está andando com Jesus e lá no emprego dele Jesus está abençoando. O discípulo está caminhando com Jesus e Jesus está trabalhando por ele. Pelo menos 3 coisas têm nos afastado de Deus. A primeira, falta de tempo. Na verdade, tempo não se tem, tempo se cria. Tudo aquilo que você prioriza, você arruma tempo para fazer. O apóstolo Paulo disse: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não deu tempo para orar de manhã? Ora à tarde. Não deu tempo de orar à tarde? Ora à noite. Não deu tempo de ler a Bíblia durante o dia? Eu separo um tempo durante a noite. O que eu estou querendo dizer é que tudo aquilo que eu priorizo, eu dou um jeitinho. Kemuel, você está falando então que é somente para orar e buscar a Deus quando eu quero? Claro que não. Eu não busco a Deus somente quando eu quero, porque tem dia que eu não quero, irmão. Você acha que todo dia eu tenho vontade de orar? Não. Você acha que todo dia eu tenho vontade de ler a Bíblia? Então eu não busco a Deus somente quando eu quero. Eu busco a Deus porque eu preciso dele. Eu busco a Deus porque eu não sou nada sem Ele. Eu busco a Deus porque Ele é o pão que alimenta a minha alma. Eu busco a Deus porque Ele é a água que sacia a minha sede. Eu busco a Deus porque Ele é a direção que eu preciso para caminhar. Aí tem um texto, Lucas capítulo 10. Jesus está caminhando com os seus discípulos. Eles chegam até um povoado. Certa mulher chamada Marta o recebe em sua casa. Maria, sua irmã, fica assentada aos pés de Jesus. E Marta correndo de um lado para o outro. O texto diz: ocupada com muito serviço. Maria aos pés de Jesus. Marta ocupada com muito serviço. A Bíblia diz que Marta fica indignada. Chega até Jesus: ô Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. Aí Jesus vai virar para Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Já viu isso? Eu vou aprofundar um pouquinho aqui. Vai doer, mas é para o nosso bem. Está ocupado com tanto serviço. Está com a rotina tão cheia de afazeres. Está com tantos cargos dentro da igreja que
está esquecendo do mais importante. Está fazendo tantas coisas. Corre para lá, corre para cá, vai ali, vem aqui, mas está esquecendo do principal. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Quemuel, você está me dizendo então que é possível estar tão cheio de serviço e estar esquecendo do principal? Segunda coisa, falta de amor. A nossa falta de amor tem nos afastado de Deus. O Pai me dá graça. Mateus capítulo 22, verso 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmão, nós temos amado tantas coisas. Jesus estava me confrontando essa tarde no meu quarto enquanto eu preparava isso. Nós temos amado a nossa rotina. Temos amado os nossos amigos. Temos amado o nosso serviço. Temos amado os nossos lazeres. Aí muitos dizem, não que eu amo, mas eu também amo a Deus. Eu até venho para a igreja, sento aí no banco e canto uma música como eu te amo, Jesus. Mentira! Porque se amasse a Deus de verdade, o mínimo que faria era passar tempo com o seu amado. Não, que eu amo a obra de Deus. Mentira! Porque se amasse de verdade, o mínimo que ele faria era estar envolvido com as coisas de Deus. Não, que mas... Então você está me dizendo que eu não preciso me preocupar com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal? Não é isso, irmão. Quer continuar se preocupando? Continua. Ou então você tem a segunda opção: ame a Deus, e enquanto você o ama, Ele cuida da tua casa. Ame a Deus, e enquanto você o ama, Ele cuida da tua família. Ame a Deus, e enquanto você o ama, Ele cuida das tuas particularidades. Ame a Deus, e enquanto você investe energia em amá-lo, Ele vai estar lá cuidando de você. E como profeta de Deus, essa noite eu quero te falar: o cuidado dele é bem melhor do que o teu. A providência dele é bem melhor do que a tua. Ele sabe fazer muito melhor do que você. Só o Senhor é Deus. É glória. Jesus é bom. Terceiro e último, Sua misericórdia dura para sempre. sabe o que também tem nos afastado de Deus? É glória. O pecado. O Pai me dá graça. O pecado para o crente, ele tem que ser um escorregão.
algo premeditado. O pecado para o crente tem que ser: eu estou andando sem querer cair, levanto, limpo, continuo. Não algo que eu fico tramando na minha cabeça. A questão é que nós temos pecado e temos fazendo disso um costume. Temos pecado e não temos pedido para o Espírito Santo gerar em nosso coração o verdadeiro arrependimento. Deixa a vida levar. O problema é que o pecado não confessado tira a nossa sensibilidade. O pecado natural, costumeiro, de rotina, vai cauterizando o meu coração até o dia em que eu Salmos capítulo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Ele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Até que enfim reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Culpa, vazio, medo, vergonha, traumas, dor, sofrimento, tristeza, solidão, angústia, isolamento, consequências do pecado. Só que Deus me usa como profeta essa noite para falar com alguém. Sim, Pai, não se afaste de Deus porque você pecou. Fica com Ele até vencer o pecado. Não se afaste de Deus porque você caiu. Continue com Ele até você vencer o pecado. 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Glória! E nos purificar de toda injustiça. Jovem, caiu? Fica longe de Jesus não. Chega perto dele. Até você vencer aquilo que está te fazendo cair. Eita glória! Foi atingido. Não desiste de Jesus não, porque Ele continua não desistindo da tua vida. Levanta, sacode a poeira, volta a caminhar, volta a caminhar, volta a caminhar. Aqui eu encerro. Moisés, vai lá você, escuta você, passa para a gente. Verso 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Não tenham o quê? Não tenham o quê? Deus veio prová-los para que o temor de Deus
vocês e os livre de pecar. Glória a Deus. Não tenham o quê? Antes tenham o quê? Não tenham o quê? Antes tenham o quê? Medo é diferente de temor. Eita, Jesus, tu és bom, Pai. O medo me trava. O medo me paralisa. O medo me aprisiona. Tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não dar conta. Medo de não conseguir avançar. Medo, tenho medo. Enquanto o medo continuar aí, continuar distante. Oh, glória. Irmão, isso aqui é para dar uma glória bem forte. Porque lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Manda esse medo embora, chega perto de Jesus, porque somente o perfeito amor dele lança fora todo medo. Não tenham medo, tenham temor. Diferente do medo, o temor me liberta. Glória a Deus. Diferente do medo, o temor me libera. Diferente do medo que me deixa longe, o temor me coloca bem pertinho dele. Não tenham medo. Por que Emuel? 1 João capítulo 2, verso 1. Temos um advogado junto ao Pai. Não tenham medo. Por quê? Mateus capítulo 27, verso 51. O véu já foi rasgado. Não tenham medo, porque Hebreus capítulo 10, verso 19. Temos livre acesso ao trono de Deus. Não tenham medo, porque Mateus capítulo 6, verso 6. Deus nos chama a intimidade consigo. Não tenham medo, porque Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, não há mais condenação. Aqui eu enxergo, que verdade agora. Olha só, mesmo depois de tudo isso, de Moisés falar tudo isso para o povo, verso 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou. Depois de ouvir tudo que ouviu, o povo permaneceu à distância. Adex, com muita humildade, depois de ouvir tudo que você acabou de ouvir, você só tem duas opções: ou chega perto, ou continua de longe. Depois de ouvir, jovens, tudo que vocês ouviram, só tem duas opções: ou continua à distância, ou se aproxima. Sim, Pai. Papai fala comigo que está na hora de sair da sombra de Moisés. Está na hora de sair das costas de Moisés. Sim, Pai. Está na hora de sair da sombra de Moisés. Está na hora de parar de ser somente um telespectador. Está na hora de ser participante. Está na hora de parar de ficar só olhando. Está na hora de se aproximar. Sai da sombra de Moisés. Sai da sombra de Moisés.
Até quando você vai ficar somente vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros? Até quando nós vamos continuar apenas assistindo as grandes coisas que Deus tem feito na vida de alguns? Deus não te chamou para ficar na sombra de Moisés. Deus não te chamou para falar com o seu pastor e o seu pastor falar com você. Deus não te chamou para o pregador pagar o preço, ouvir da boca de Deus e depois passar para você. Deus não te chamou para o seu líder de jovens pagar o preço da oração, chegar lá perto dele, ouvir e trazer mastigado para você. Não! Deus te chamou para estar bem pertinho dele também. Deus te chamou